Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Misael, faço parte do grupo 7 da disciplina de Laboratório de Bancos de Dados. Estou aqui representando o grupo 7 no trabalho de banco de dados. Bom, vou falar um pouco sobre o que desenvolvemos durante esse trabalho. Bom, o nosso objetivo nesse trabalho foi desenvolver e implementar um banco de dados para uma loja de autopeças, permitindo que cadastros de pedido de cliente e de peças, entre outras entidades, sejam armazenadas em um sistema de banco de dados para apoiar na gestão da empresa. Bom, falando sobre o contexto, muitas das vezes lojas de autopeças, elas geralmente podem lidar com vários tipos de dados e muitos dados ao mesmo tempo. E se a gente não tiver um sistema que centralize esses dados, pode ser que esses dados muitas vezes acabem dispersos ou muitas vezes acabam eh, contendo falhas, gerando risco para a empresa, gerando problemas de redundância, repetição de dados. Então, o nosso banco de dados ele vem para resolver esse problema na gestão de dados, de informações, ao mesmo tempo que ele pode gerar relatórios e insights para empresas, para, para, para a loja ter ter mais eficiência e gerar mais insights para a loja. Bom, primeiramente eu vou aqui apresentar o nosso diagrama entidade-relacionamento, que é um modelo de entidade, modelo relacional, onde a gente representa aqui através do diagrama como as nossas entidades, que logo depois vão virar tabelas no nosso SGBD, elas estão relacionadas com com as outras tabelas. Começando aqui com o nosso. Eu vou muitas vezes virar aqui pro lado por causa que eu estou utilizando um monitor aqui maior para enxergar melhor, por causa que o meu notebook aqui tem uma tela pequena e é mais difícil de enxergar. Então, continuando aqui sobre o nosso diagrama, nós temos aqui primeiro uma entidade chamada fabricantes. Essa entidade tem uma PK aqui, como vocês podem ver ao lado aqui, que significa Primary Key, que é a chave primária da nossa entidade. A chave primária, ela é um atributo ou uma restrição, melhor dizendo, que garante a unicidade de cada dado, ou seja, cada dado, ele cada registro na nossa tabela, ele vai ser único, ou seja, não pode repetir a chave primária dele. Então a gente garante a unicidade de cada dado do nosso, ou cada informação da nossa tabela também. Essa chave primária vai ser chamada de ID fabricante e vai ser do tipo int. O tipo int é um tipo de dado é um tipo de dado que é um número inteiro. Logo abaixo a gente vê o atributo que vai ter outro atributo que vai ter na nossa entidade fabricante. Atributo seria as características ou mesmo é, informações de cada dado, de cada dado que nós vamos ter na nossa tabela. Então a gente tem o nome do fabricante, que é o nome do fabricante, obviamente, como o nome já diz, e ele vai ser do tipo de dado varchar, que é um tipo de dado que armazena dados com caracteres. Ele tem aqui do lado também a quantidade de caracteres, 100. E aqui logo depois esse atributo ele vai ser também do tipo not null, que significa que esse atributo ele não pode ser vazio, não pode criar
um registro na nossa tabela com esse atributo vazio, ele precisa ser preenchido, é uma restrição. Outra restrição desse atributo nome do fabricante vai ser que ele é único, ou seja, esse atributo ele não pode um registro com o nome do fabricante, ele não pode se repetir em outros registros com o nome do fabricante, ou seja, eu não posso ter um registro chamado nome do fabricante Porsche e depois em outro registro colocar o mesmo nome nesse atributo. Então isso garante que essa restrição garante que cada registro vai ter um nome só que não pode ser repetido depois em outros registros. Bom, passando agora para aqui para baixo aqui no meio, vocês pode ver uma tabela chamada ou uma entidade chamada peças. Essa entidade vai armazenar registros de cada peça de nossos estoques. E antes da gente falar sobre essa entidade, vocês podem ver que tem uma setinha ou uma ligação entre tabela entidade fabricante e entidade peça. Isso se chama relacionamento, que relacionamento, como a palavra já diz, ele já está relacionando a tabela fabricante com a tabela peças, porque vocês vão ver que alguma entidade aqui ela vai estar relacionada o, com a com a entidade fabricante, e do lado aqui vocês podem ver um 1 para N, que significa que é a cardinalidade que esse relacionamento vai ter, ou seja, um fabricante ele pode ter ele pode fabricar várias ou fornecer várias peças, e cada peça ou uma peça da nossa entidade ela vai estar relacionada com apenas um fabricante, ou seja, uma peça ela não pode ter vários fabricantes ao mesmo tempo. Então a gente coloca aqui uma cardinalidade 1 para N. Logo depois, agora como eu já expliquei um pouco mais sobre atributos e alguns tipos de dados, eu vou até indo mais rápido aqui para ganharmos tempo. Na entidade peça vamos ter a chave primária D peça, e vai ser do tipo int. Uma chave estrangeira, esse FK significa foreign key. Chave estrangeira ela garante o relacionamento entre tabelas ou entidades. Como eu havia dito, essa tabela ela vai estar relacionada, tem um relacionamento entre outra tabela fabricante. Então a foreign key dessa tabela peças vai ser o ID do fabricante, que a gente colocou aqui, que é do tipo int e também é do tipo not null, não pode ser vazio. Código do original de cada peça vai ser do tipo baixar, not null, único. Nome da peça, baixar, not null. Descrição, que é do tipo texto, um novo aí, tipo de dado aí que não havia aparecido antes, vai ser do tipo text. É um tipo de texto que aloca mais espaço na memória. Depois temos preço de venda, que é do tipo decimal, e do lado aqui vocês vão ter a quantidade de algarismo que vai ter em antes da vírgula do número decimal. O número decimal é aquele que tem vírgula, e depois aqui a gente vê também a quantidade de número que vai ter depois da vírgula. Ele é do tipo not null, e a gente também tem outro atributo aqui que é o estoque atual, que quer dizer a quantidade de item de cada peça que a gente vai ter no nosso estoque aqui, que é do tipo int. A gente até colocou aqui
default, que é o padrão que vai ter quando for criado um registro, que é zero se não for é, se não for informado a quantidade. Se a gente criar um registro, vai ser zero, né? Se a gente não colocar nenhum valor nesse atributo. E o not null também aqui. Logo depois a gente descendo aqui, a gente tem um relacionamento entre compatibilidade, entre peça e compatibilidade. Só que eu vou falar um pouco dessa entidade depois. Vou falar agora um pouco da nossa entidade veículo. Ela é do tipo, essa entidade veículo vai ter uma chave primária, como vocês podem ver, marca tipo achar, marca do veículo, modelo, modelo do veículo, tipo achar, ano de início, tipo int, not null, ano fim, tipo int e motorização achar. Por que a gente colocou essa tabela compatibilidade aqui no meio dessas duas tabelas peças e veículos? Na verdade, era para ter um relacionamento entre peças e veículos garantido, que seria um relacionamento relacionado à compatibilidade de cada veículo com cada peça, ou cada peça, se ela é compatível com quais veículos, seria mais ou menos esse relacionamento. Só que se a gente fosse fazer esse relacionamento entre peças e veículos, eles seriam do tipo n, a cardinalidade seria tipo n para n, porque cada peça ela pode estar relacionada com vários veículos, né, vários tipos de veículo. E um veículo ele pode ter vários tipos de peça também. Então, como vocês podem ver, é do tipo n para n. E nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de cardinalidade, ele pode gerar redundâncias na nossa tabela e também pode acabar dificultando a gente o preenchimento de registros na nossa tabela. Então isso seria desvantajoso para a nossa tabela, e para garantir que isso não aconteça, para garantir a eficiência do nosso banco de dados, a gente coloca uma entidade associativa que basicamente ela é usada para quebrar esse tipo de relacionamento N para N, reduzindo a redundância de dados nas tabelas. Como vocês podem ver, a entidade de compatibilidade ela vai ter uma chave primária, ao mesmo tempo que ela vai ser a chave primária, vai ser também a chave estrangeira. Então a gente tem aqui o ID peça, que vai ter o mesmo ID peça da entidade peça, que vai ser a chave primária dessa nossa tabela compatibilidade, e vai ser a chave estrangeira também ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo a gente vai ter outra chave primária, que vai ser também a chave estrangeira, que é ID veículo, que está relacionado com essa entidade veículos. Indo mais um pouco aqui para o lado direito, no canto superior a gente vai ter a entidade clientes, que vai registrar cadastrar todos os nossos clientes também na nossa base de dados aqui, nosso banco de dados. Vai ter a chave primária de cada cliente, o nome de cada cliente, vai ter o CPF ou CNPJ, tipo Vachar, not no único, e vai ter o telefone do tipo Vachar. Ela vai relacionar com uma entidade chamada pedidos, que vai, que vai ter a chave primária dela, pedido, a chave estrangeira que garante esse relacionamento entre clientes e pedidos. Então, cada pedido ele vai ter um cliente cadastrado, como vocês podem ver. Por isso que a gente colocou aqui até a cardinalidade que é 1 para n, porque cada cliente pode fazer n pedidos, e um pedido ele pode estar relacionado com apenas um cliente.
Então não pode ter um pedido, não pode ter vários clientes ao mesmo tempo. Aqui falo mais sobre os atributos. Temos data do pedido, que é um novo tipo aqui de dado aqui, que é o date, e o valor total decimal not null do pedido, né? O valor total do pedido. Logo abaixo a gente vai ter uma outra entidade associativa, que também, como eu já expliquei antes, seria uma entidade que seria um relacionamento que teria entre peças e pedidos, só que de novo teria uma cardinalidade n para n, e para quebrar isso a gente colocou mais uma tabela associativa aqui chamada itens do pedido, que vai ter aquela mesma estrutura da nossa tabela compatibilidade. Vai ter dois atributos que serão primary key e foreign key ao mesmo tempo, que vai ter o ID do pedido, né? Vai ser a primary key, o foreign key, e o ID da peça que vai ser primary key, foreign key também. Mas também vai ter a quantidade de item, um atributo chamado quantidade, que é do tipo int not null, que vai ter a quantidade de peças que cada pedido vai ter. Ao mesmo tempo a gente também tem aqui um outro atributo chamado preço unitário. Como vocês podem ver, temos aqui a cardinalidade também deles. Então eu acredito que ficou bem claro aqui a nossa diagrama. Vamos passar agora para os nossos scripts, nosso banco de dados. Bom, a gente implementou o nosso banco de dados no SGBD MySQL, um SGBD relacional é um SGBD do tipo relacional. A gente separou os nossos scripts aqui do banco de dados em 3 categorias. Do tipo, a gente separou os nossos scripts em DDL, DML e DQL. O DDL são comandos no nosso banco de dados que significa que são comandos para definir a estrutura das nossas tabelas. O DDL significa Data Definition Language, ou seja, linguagem de definição de dados, onde a gente vai colocar comandos que vai estruturar as nossas tabelas e os nossos bancos de dados. Então a gente vai ter aqui, a gente vai perceber que vai ter muito create table aqui, porque a gente está criando nossa tabela, né? Mas além desse create table que cria as nossas tabelas, vamos ter existe outros tipos de comando DDL, como o drop table, que também apaga as tabelas, drop database, tem o create database, também temos o alter table, que altera as estruturas das nossas tabelas. A gente não usou alguns desses comandos aqui, mas só para ficar registrado que existe além desses outros. Bom, falando sobre os nossos comandos aqui que a gente colocou. A gente começou aqui criando, dropando o database, se ele existir, do tipo loja, né? Ou melhor, a gente apagou um database se ele existir, que seria do nome loja autopeças, porque esse vai ser o nosso nome do nosso database. Então, se existir, a gente apaga primeiro ele. Depois se ele tiver sido apagado, a gente cria o nosso database, que é chamado de loja autopeças. Database eu não especifiquei, eu não falei o que significa, mas é o banco de dados em si. Então a gente precisa criar o nosso banco de dados antes de criar as nossas tabelas. Então a gente cria o database aqui, a gente coloca a palavra use, que significa que a gente vai começar a usar esse database, o nome do nosso database. Criamos a tabela fabricantes aqui primeiro,
nossa primeira tabela aqui, fabricantes, ela é criada com a chave, é, com a palavra-chave create table. A gente cria a tabela fabricantes. Dentro dessa, dentro, dentro de parênteses, a gente coloca as colunas que a tabela vai ter e o nome da coluna, né? Como a gente pode ver, a gente já criou aqui uma coluna chamada ID fabricante, vai conter os nossos ID do fabricante. E nessa coluna a gente especifica o que vai ter nela e o que é a estrutura da nossa coluna. Então, por exemplo, aqui, eu já tinha falado antes no diagrama entidade relacionamento, vai ser do tipo int, vai ser uma chave primária, vai ser autoincremente. Significa que ela é, ela mesma vai gerar o número, o tipo, o número do tipo int quando a gente criar nosso registro. Então ela mesma cria o, o ID fabricante, a gente não precisa especificar. Outro coluna vai ser o nome do fabricante, que vai ser do tipo varchar not null unique. Então, basicamente a gente está repetindo o que a gente já havia especificado lá no nosso diagrama entidade relacionamento. E a gente fecha parênteses e coloca um ponto e vírgula. A gente cria já a nossa tabela aqui. Depois a gente passa por outra tabela, kit table peças, como vocês podem ver, colocando os mesmos nomes, as mesmas restrições que a gente já havia colocado antes lá no nosso diagrama entidade relacionamento, né? Então a gente colocou aqui o ID do fabricante, código original, nome, peça, descrição, preço de venda, estoque atual e colocamos todas as restrições. Só que falando sobre uma palavra-chave aqui que aparece no nosso script de DDL, aqui criando as tabelas, é o constraint, que é que significa restrição. Esse constraint que a gente coloca o nome dele aqui, que vai ser FK peças fabricante, e coloca qual tipo de restrição que a gente vai ter na nossa tabela aqui, nessa tabela nossa. A restrição que a gente colocou é for key, que seria a chave estrangeira, e essa a gente coloca entre parênteses qual coluna vai ser a chave estrangeira, né? A gente colocou ID fabricante, como você pode ver aqui, que ela vai referenciar, colocamos referências, a tabela fabricantes, e ela vai ser relacionada com a coluna ID fabricantes. Então vocês podem ver, colocamos uma restrição de for key. Bom, a gente passa aqui, criamos outro create table de veículos. Basicamente as mesmas coisas, as mesmas palavras que a gente utilizou nas outras tabelas e já foi explicado também no diagrama entidade de relacionamento. Então a gente vai ganhar tempo aqui para não ficar muito grande o vídeo. Passamos aqui, vou falar só um novo detalhe aqui na restrição na restrição dessa tabela aqui, compatibilidade que a gente colocou, que é uma coisa que a gente não havia falado antes, que é o on delete cascade, que é uma restrição que ele vai garantir que todas as vezes que um registro da tabela pai for, for, for apagado, os registros filho também serão apagados. Então, ou seja, como a gente colocou aqui, que a chave estrangeira de IDPS, a chave estrangeira dessa tabela compatibilidade vai ser ID peças, todas as vezes que um registro de peças for apagada lá da nossa tabela peças, toda vez que um registro da tabela peças for apagado e ele tiver aqui, por exemplo,
tiver também a chave estrangeira desse registro, que é a chave primária do registro aqui na nossa tabela compatibilidade, os registros que estão relacionados com a tabela peças também serão apagadas por causa do onDelete Cascade. Bom, a gente vai passando aqui, a gente vê outras tabelas sendo criadas. Outro detalhe aqui que eu não expliquei também foi o Timestamp Default Current Timestamp. Timestamp significa que esse dado aqui, essa coluna, toda vez que um registro for cadastrado nessa tabela, eles terão, essa coluna data de pedido, ele terá como tipo de dado timestamp, que significa que vai utilizado a data e as horas também. E colocamos como default current temp, ou seja, ele vai pegar a data e as horas do próprio sistema que estamos inserindo o o nosso registro, ou seja, o próprio sistema seria o computador. Ele vai pegar as horas e a data do computador mesmo. Toda vez que você colocar ali um registro, ele automaticamente vai registrar ali com o timestamp a hora e o tempo também do que está no computador. Então acho que é isso. A gente cria aqui já falou bastante sobre o DDL ou DDL. A gente pode aqui selecionar aqui para a gente criar já a nossa tabela, botar já o nosso sistema aqui em execução. Vou aqui selecionar tudo aqui, apertar esse botão aqui para executar. Pronto, ele já executou, parece que deu tudo certo. A gente já executou aqui já criamos todas as nossas tabelas conforme a gente já havia especificado. Vamos aqui para a parte de DML. DML significa Data Manipulation Language. Seria linguagem de manipulação de dados, onde a gente vai colocar, nessa parte a gente vai já manipular os dados, não a estrutura como o DDL. O DML a gente vai manipular os dados, então a gente vai poder inserir dados na nossa tabela, vamos poder atualizar dados com update, e a gente também pode deletar dados com o delete from. Para inserir dados na nossa tabela, a gente utilizou aqui a palavra-chave insert into, e logo após a gente vem com a tabela que a gente vai querer inserir o dado, e a gente coloca em parênteses aqui o nome das colunas que a gente vai colocar os dados. Então a gente colocou aqui em insert into fabricante, onde vamos colocar um dado na tabela fabricante, e na coluna fabricantes values, o valor que a gente vai querer colocar, o dado, entre parênteses, o nome do dado, conforme cada restrição, conforme as restrições que a gente já havia determinado, e o tipo de dado. Então a gente já colocou aqui vários dados dentro da nossa tabela fabricantes, na coluna nome de fabricantes. Se vocês perceberem, a gente não colocou aqui a primary key que essa tabela tem, por causa que a nossa primary key, como a gente já havia especificado no DDL, ela já vai auto-incrementar, ela própria já cria a primary key, cria o próprio dado conforme a gente vai criando os registros. Então a gente já colocou um registro aqui, a primary key, o ID fabricante já vai auto-incrementar e já vai criar conforme a gente já vai colocando os dados na nossa tabela, novos dados na nossa tabela. Bom, praticamente é isso que a gente vai colocando aqui.
Outro aqui, exemplo aqui é o de, é, é o de veículos, onde a gente coloca a, a marca, insere um dos dados na coluna marca, modelo, ano de início, ano de fim, motorização, a gente coloca o valor velhos do, do, do nosso registro aqui que estamos criando. Então, Volkswagen relacionada à marca, Gol relacionada ao modelo, ano de início relacionado 2015 relacionado ao ano de início, 2022 relacionado ao ano de fim e motorização 1.0 que significa a motorização. E aí a gente vai passando aqui, a gente vai ver que as outras tabelas já estão sendo criadas aqui, a gente já colocou, quer dizer, as outras tabelas já estão sendo povoadas aqui. A gente não vai falar sobre muito dela, porque a gente praticamente está repetindo. A gente só está mudando os valores e as colunas e as tabelas dos dados, mas é praticamente a mesma sintaxe aqui, né, para as outras tabelas. Eu vou aqui executar esse script aqui para ver se corre tudo certo. Vamos executar aqui, vou executar tudo de uma vez. Pelo visto aqui deu tudo certo, já foi inserido os nossos dados na nossa tabela. Bom, a gente pode até dar um exemplo aqui para ver se está tudo certo aqui. A gente pode até inserir aqui embaixo um show database que vai show database não, show table. Vamos executar esse comando assim só para ver se está tudo certo. Bom, pelo visto as nossas tabelas já foram criadas. A gente pode também utilizar um select from para ver como está cada tabela. Select from eu vou explicar na nossa próximo etapa, mas eu vou só dar uma verificada se está tudo criado. Vou escolher aqui a tabela clientes para ver se estão todos criados aqui. Bom, tá tudo certo. Acredito que tá tudo correto aqui. Criamos. Vamos para o DQL, que é a nossa última etapa aqui. E acho que é uma das mais importantes e mais especial aqui do nosso banco de dados. DQL significa Data Query Language, que significa que é a linguagem de consulta de dados, onde a gente vai utilizar bastante aqui comandos como select, como eu já utilizei antes, que ele vai estar relacionado a consultar informações na tabela, juntamente com a gente coloca o select, a gente especifica as colunas que a gente quer consultar, e logo depois a gente coloca o from, que significa que quer dizer de onde que a gente quer tirar, ou seja, de qual tabela que queremos tirar essa informação de colunas. E ao passar do decorrer aqui da nossa explicação, vamos ver outras palavras-chave que ela tem finalidades específicas. Mas basicamente um DQL vai ter pelo menos um select e um from, né, que são palavras para consultar dados na tabela. Bom, a gente construiu aqui meio que se fosse um relatório falando sobre os dados que nós temos na nossa tabela. Então a gente vai começar aqui com cada dado, cada comando aqui, a gente separou eles meio que em grupos para trazer um insights ou informações sobre a tabela. Então, por exemplo, aqui, quantidade de peças no estoque agrupado pelo nome do fabricante. A gente fez meio que um script
aqui um código, comando de código em bloco para a gente saber a quantidade de peças que a gente tem no estoque agrupado pelo nome. Então vamos executar aqui para a gente ver aqui qual resultado vai gerar aqui. Vocês podem ver aqui embaixo. Vou até levantar aqui um pouco a aba. A gente pode ver aqui que cada nome do fabricante vai ter a gente aparece uma tabelinha aqui pequena que vai ter o nome do fabricante e a quantidade de peças que cada fabricante nós temos de cada fabricante no estoque, quantidade de peças que temos de cada fabricante no estoque. Então nós temos aqui o nome do fabricante, que é Porsche. Nós temos a quantidade de 124 peças aqui no nosso estoque. Continental vai ter 93 peças. Então isso é muito interessante para caso o setor de estoque queira saber, ou o setor de vendas queira saber para possíveis ideias que pode surgir depois, ou possíveis insights que queira tirar. É muito importante ter esse script aqui. Passando aqui um pouco, falando um pouco aqui como a gente utilizou, como a gente fez essa consulta. A gente utilizou aqui o select from, como eu havia comentado antes, mas também utilizamos aqui a palavra reservada aqui, chave sum, que ele é basicamente uma função do nosso linguagem SQL que vai somar os valores da tabela da tabela a coluna da chamada estoque atual, que é da tabela T1 que a gente colocou aqui, que é peças. Então ele vai somar os valores que estão nessa coluna e vai devolver aqui. E a gente colocou um alias, que é um apelido para quantidade. Alias é um apelido a gente colocou um apelido de quantidade, então ele vai devolver uma coluna chamada quantidade, que vai somar o estoque atual e vai devolver de acordo com cada fabricante. A gente colocou um grupo by aqui, que ele vai agrupar os valores de acordo com o nome do fabricante. Então colocamos aqui o grupo by. E o join também, né? O join ele vai juntar duas tabelas de acordo com o ID do fabricante de uma tabela com o ID de fabricante da outra tabela. Então, ou seja, ele vai pegar uma coluna que tem em uma tabela com a outra coluna e vai meio que comparar não, vai meio que tentar identificar onde as duas são iguais e vai devolver a junção das duas tabelas. Aqui nós temos a quantidade de peça no estoque, caso o setor de estoque queira ter essa informação para saber se está faltando alguma peça, se alguma peça está em menor valor. A gente pode selecionar aqui, vamos executá-los aqui. Aqui a gente pode ver os valores, né, de cada quantidade de cada peça temos aqui no nosso estoque. Por exemplo, a peça filtro de óleo, nós temos aqui a quantidade de 50, filtro de ar temos aqui 40 no nosso estoque. Essas informações elas são muito importantes porque caso o estoque queira saber as peças que tem menos quantidade, para quem sabe fazer compras delas no futuro, ou quem sabe diminuir as compras, né? Então essa tabela ela ajuda bastante essa consulta aqui. Você pode ver. Passando aqui para um outro comando aqui, uma outra consulta que a gente pode selecionar aqui, peça que tem maior quantidade no estoque. A gente vai executar aqui. A gente vê que duas peças na verdade que tem maior quantidade aqui no estoque, que é vela de ignição e vela de redator, né?
Bom, aqui nessa consulta a gente inseriu novos dados aqui, novas palavras-chave aqui, que é o where, que significa é, é um filtro que a gente vai querer ter no nosso consulta aqui, que seja, por exemplo, a gente vai querer que o estoque atual ele tenha que a tabela, a coluna do estoque atual seja de acordo com o máximo é, de o máximo que a gente tem no estoque de peças. Então a gente colocou aqui uma palavra, uma outra função que temos na SQL que é max, que ele devolve a quantidade máxima que temos em numa coluna. E a gente coloca aqui também de qual tabela que a gente vai querer. Na verdade, acho que essa consulta que ela ficou um pouco confusa por causa que ela é muito específica. Então, talvez explicando aqui seja um pouco mais difícil. Então, a gente vai passar aqui para uma outra consulta aqui para ganhar uns tempos. Vamos para essa aqui, preço médio por fabricante, que ela seleciona, ela devolve o preço médio que cada que cada peça tem de cada fabricante. Então, ou seja, ela vai somar e vai dividir, fazendo aquela média é, dos preços que a gente tem relacionada a cada fabricante. A gente colocou o group by aqui, então vai ser de cada fabricante. A gente utilizou aqui o comando aqui, comando aqui chamado ABG, que devolve a média de uma coluna da tabela, e o round, que significa que vai arredondar para um valor, porque senão se a gente fizesse isso ficaria muito, com várias casas decimais, ficaria muito grande. Então a gente coloca aqui um round que arredonda para duas casas decimais a média de preço. Passando aqui mais um pouco, a gente tem a quantidade de veículos compatíveis com cada peça, que a gente vai executar aqui rapidinho, só para demonstrar aqui para vocês. Aqui tá a quantidade de veículos, quantidade de veículo é compatível com cada peça. Então a gente tem aqui o filtro de óleo, a peça de filtro de óleo da marca do fabricante Bosch. A gente tem que ele tem uma quantidade compatível de veículos que é 5, ou seja, 5 veículos é compatível com eles, né? Com essa peça que nós temos no estoque. Então a gente usou aqui mais um comando chamado count, que é uma função no SQL que vai contar a quantidade de ID, a quantidade de que tem nessa coluna de registro, né, de coluna. Por exemplo, aqui ele vai contar a quantidade de coluna, a quantidade de registro no ID veículo, da coluna ID veículo da tabela compatibilidade. Então ele vai devolver aqui e vai agrupar por nome da peça e o nome do fabricante. Bom, eu acho que a gente passamos por todos os comandos e chaves e palavras-chave que a gente mais utiliza aqui no SQL. Acho que o vídeo vai ficar muito longo se a gente continuar, então eu agradeço a sua atenção, agradeço pela sua atenção e espero que tenha ficado claro tudo que eu expliquei aqui. E muito obrigado e até logo. Valeu.